Olá, vamos hoje para o dia 34 do nosso devocional e o tema de hoje é Perdoe a si mesmo. A palavra que a gente vai usar como base está em Jeremias, capítulo 31, versículo 34. Diz assim: Porque eu lhes perdoei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Aí vem a reflexão. Um dos sentimentos que mais causa prejuízos na nossa vida é a culpa. A culpa é um sentimento de autoacusação constante que produz em nós uma série de comportamentos de autossabotagem, reforçando as crenças de baixo valor próprio e de não merecimento. A culpa entra na nossa vida, na maioria das vezes, desde a infância, quando com frequência éramos responsabilizados pelas dores e dificuldades de outras pessoas. Infelizmente, é muito comum alguns pais responsabilizarem os filhos por suas frustrações e lutas. Frases como: se não fosse por sua causa, eu não precisaria trabalhar 12 horas por dia. Se você não existisse, eu não estaria mais nesse casamento. Está vendo como eu estou cansada? Tudo isso é para dar para você uma vida melhor do que a que eu tive. E muitos outros exemplos que imprimem na nossa identidade a culpa. Culpa pelas dores, dificuldades, infelicidade, cansaço e tristeza dos outros. O pior é que geralmente essas dores são das pessoas que mais amamos, aumentando assim o peso da culpa. Hoje eu vou ler também essa parte do trazendo consciência, porque eu acredito que é necessário, tá? Quando comecei a viver o processo de transformação do meu caráter, a buscar quebrar o orgulho que existia em mim e resgatar a verdadeira Camila que Deus tinha planejado, o primeiro passo foi tomar consciência. Passei a reconhecer meus erros, meus pecados e as disfunções que existiam em meus comportamentos, pensamentos e sentimentos. A consciência é fundamental para qualquer processo de aprendizado e crescimento. Mas, para minha surpresa, junto com a consciência que liberta, veio muito forte a culpa que aprisiona. À medida que fui removendo as máscaras de perfeição que usei a vida inteira e olhando com verdade para as mentiras que eu contava para o mundo e até mesmo para mim, fui enxergando em mim uma mulher nada admirável. E quando eu associava meus erros às dores que eu tinha causado no meu marido, nos meus filhos, bem como os problemas que eu ainda enfrentava no meu casamento por causa do orgulho, da arrogância, da mentira e do egoísmo, mais e mais culpa tomava conta de mim. Sem dúvida, a culpa foi um dos maiores sabotadores do processo de resgate da minha verdadeira identidade e de um novo estilo de vida em que o que eu mais buscava era agradar a Deus. Quanto mais culpa entrava no meu coração, mais eu me via como uma mulher sem valor e indigna. E por acreditar emocionalmente nisso, passei a viver ciclos de autossabotagem. Eu sempre dava um jeito de repetir erros, falhas e velhos comportamentos que eu já tinha decidido deixar para trás. Tudo isso parecia que não ia ter fim na minha vida. Mais uma vez, vou citar uma frase do pastor Andrew Murray: natureza não vence natureza. Enquanto tentei vencer a culpa e a autossabotagem com as minhas próprias forças, não tive sucesso. No meu processo de caminhar com Jesus mais e mais, na meditação diária da palavra de Deus, no tempo extra com Deus, por meio da adoração, no ato de ouvir mais pregações e ter mais tempo de oração, o Espírito Santo de Deus foi sarando minha alma, apresentando-me o perdão divino, mostrando-me que sou, sim, amada, escolhida e principalmente perdoada por todos os erros que eu me arrependi.
que confessei, pelos quais pedi perdão e não voltei a cometer, que sou filha do Deus Todo-Poderoso, mas que Ele também é um Deus amoroso, cheio de misericórdia e graça, que me ama e que me conhece pelo nome, que os planos dele para a minha vida são muito maiores do que os meus, e que a sua vontade para a minha vida é boa, perfeita e agradável. Quanto mais eu alimentava minha mente com as coisas de Deus, e quanto mais eu curava as minhas emoções por meio do coaching individual e da inteligência emocional, mais essa verdade, a verdade do que Deus dizia a meu respeito, foi entrando na minha natureza e transformando todas as coisas, principalmente arrancando a culpa do meu coração e colocando no lugar a misericórdia e o alto perdão, tirando o medo que angustiava minha alma e colocando um amor lindo por Deus, por mim e pelo meu próximo. Posso afirmar que só quando a culpa foi sendo banida da minha alma, minha verdadeira identidade foi sendo fortalecida em mim. É como se as duas não pudessem ocupar o meu corpo e a minha mente ao mesmo tempo. A culpa precisou sair para que o meu amor próprio e a minha nova e verdadeira imagem de mulher de Deus pudessem surgir. Então, assim, esse foi um dos temas, gente, um dos dias assim mais fortes para mim, mais fortes, mais esclarecedores para mim. Foi algo assim realmente muito forte, porque é exatamente isso, né? Assim como a Camila, um dos vícios emocionais gerados em mim, né, mais forte, de maneira mais forte, é o sentimento de culpa, né? E eu vinha tendo aí uma grande dificuldade de lidar com esse sentimento de culpa, né? E se eu deixar, eu sei que é um sentimento assim que para mim é algo destruidor, assim, que vai me causando destruição, porque todas as vezes que eu me sinto culpada por alguma coisa, isso aí vem para mim com um peso tão grande, né? Que, né, com essa autopunição tão intensa, tão forte para mim, o que eu fazia? Eu me senti culpada, aí pronto, acabava o emocional, acabava ali, eu já ficava mal comigo, péssima, e eu já começava a ter outros, né? Enquanto eu não ia ali e não esclarecia, não parava ali, não raciocinava, poxa, eu tô me sentindo culpada, o que foi que aconteceu? Pera, vou parar, vou analisar aqui o que aconteceu, vou orar, vou pedir perdão, vou sair desse estado. Porque enquanto eu não saísse desse sentimento, se eu deixasse rolar, deixasse ficar rolando a culpa e continuasse a fazer o que eu estava fazendo, enfim, continuasse a vida me sentindo daquele jeito, mais coisas erradas eu fazia. Eu ia fazendo uma coisa errada atrás da outra. E coisas até simples assim, mas como para mim tem um peso muito grande a culpa, né? A autopunição é muito pesada para mim, é muito exagerada. Eu ia fazendo uma coisa errada atrás de outra coisa errada, ia me sabotando cada vez mais, me sabotando cada vez mais, e a culpa virava uma bola de neve. A culpa ficava mais forte ainda, ficava mais difícil ainda de eu sair daquela situação e me levantar e recuperar o fôlego, o ânimo e continuar. Então, assim, para mim foi muito desafiador, sabe? É muito prejudicial isso, né? Vou falar no passado, porque tudo que é ruim a gente vai declarando no passado, é lógico que é algo que eu preciso prestar atenção todos os dias ainda, mas é algo que me prejudicava muito, até no meu relacionamento com Deus, né? Porque assim, me afastava completamente, sabe assim, aquela dificuldade, eu não sei se você reconhece isso na sua vida, mas aquela dificuldade de você receber o perdão de Deus, você aceitar o perdão de Deus e entender que
você foi perdoada e que aquilo ali não existe mais, aquilo ali Deus já mandou para o esquecimento, então esquece também, vira a página e vamos seguir em frente, não fica remoendo, não fica olhando para trás de novo, não fica, sabe, cozinhando ali aquele sentimento dentro de você. Abandona, larga, resolve, pronto, e segue em frente. Eu não conseguia fazer isso, eu tinha uma dificuldade muito grande de fazer isso. Eu mesma não aceitava o perdão, né? Eu mesma não aceitava ser perdoada. Então, assim, como que, né? E até nesse processo também de estabelecer, né? Desse resgate, desse estabelecimento da minha nova identidade como filha de Deus, enfim, né? Como mulher de Deus, né? A partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente começa ali ter essa noção, ele vai começando a construir na nossa mente, no nosso coração, essa identidade de filha, né? Mas a partir do momento, aí eu ia bem, até um certo estágio, até uma certa fase. Aí quando eu fazia alguma coisa errada, aí parecia que desmoronava tudo, sabe? Eu esquecia de todo o processo que eu já tinha vivido, eu esquecia de todas as mudanças que eu já tinha alcançado, de todo, sabe? Tipo assim, tipo as coisas boas, podia ser 100 coisas boas e uma coisa ruim. Eu focava na coisa ruim, esquecia todas as boas, esquecia tudo aquilo que eu já tinha abandonado, tudo aquilo que eu já tinha mudado, tudo aquilo que eu já tinha sido transformada, esquecia tudo, anulava tudo e ficava só com o sentimento de culpa ali e só com o foco naquilo que era negativo. E aí isso atrapalhava, né, o estabelecimento dessa verdadeira, dessa real identidade. E aí ela trouxe uma coisa aqui, uma frase que eu achei muito forte, muito interessante, que, que ela fala que as duas não podem ocupar, né, o mesmo lugar. Então, ou eu tô na minha real identidade, estou buscando a Deus e estou acreditando no que Deus diz sobre mim, ainda que eu não me sinta assim, tá? Mesmo que eu não me sinta assim, eu estou acreditando na palavra, no que ele fala para mim, mesmo que eu ainda não me veja e não me sinta assim, eu preciso crer no que ele está falando, na palavra que ele está falando para mim e seguir a minha vida de acordo em cima daquela palavra. E no início eu conseguia fazer isso. Só que conforme eu fui errando de novo, porque a gente não é, né, não é transformar, é um processo de transformação. A transformação não acontece toda no momento ali que você aceita Jesus. Ali você, claro, você já toma posse, ali já todo o perdão já é liberado sobre você, né? O sangue já é Jesus já é derramado sobre você, já tem efeito sobre você. E a partir desse momento, você já é uma pessoa perdoada, né? Você já tem esse perdão. Só que a gente precisa ainda, né? Tem coisas que ainda do passado que vão querer ainda acessar a nossa vida. E aí a gente precisa, né, tirar do nosso caminho e olhar e falar: não, eu sou perdoada, a minha realidade é essa. Então, apareceu isso aqui para mim, mas isso não faz parte da pessoa que eu sou hoje, faz parte do meu passado. Então, eu vou pedir perdão e vou continuar. Foi um tropeço, voltei atrás como eu era, mas sei que não sou mais assim. Então, é tipo isso, né? E para isso, a gente precisa conseguir se perdoar, para que a gente possa continuar a jornada. Quando a gente fica preso na culpa, não tem como. Ou a gente fica na real identidade e vai crescendo, desenvolvendo essa nova identidade de filhas de Deus, de amadas, de perdoadas, de livres, de santas, separadas, escolhidas, abençoadas, vitoriosas sobre todas as coisas, né? Entendendo que ele já levou sobre si todos os nossos pecados, né? Todas nós éramos como ovelhas desgarradas, agora nos convertemos ao pastor e bispo da nossa alma. Enfim, ele já levou todos os pecados sobre o madeiro. Levou todas as nossas feridas, nossas enfermidades. Ou a gente vive acreditando nisso e acreditando nessa nova pessoa que ele diz que nós somos, ou então a gente fica preso na culpa, olhando para quem a gente era antes, para quem a gente foi no passado. Então é isso, e as duas não conseguem, não podem ocupar o mesmo espaço. Então, para mim, assim, essa última frase foi muito esclarecedora
do quanto que realmente a culpa não pode ser conservada no meu coração de jeito nenhum, né? Apareceu ali um sentimento de culpa, eu tenho que resolver rapidamente para que aquilo não me traga mais problema ainda, né? Não me afaste mais ainda da minha identidade e não atrapalhe, não atrase o meu processo, né? Cada momento que eu fico parada na culpa, cada dia que eu insisto em ficar presa na culpa, são dias a menos na minha real identidade, né? São dias de atraso no meu processo de transformação. Então, creio que é isso, né? Não sei se espero que tenha ficado claro e tenha feito sentido para você essa importância de tirar a culpa da sua vida e o que ela causa, porque é realmente algo muito forte, é um dos maiores sabotadores do ser humano, é esse sentimento de culpa. Então, é isso, um abraço, fique com Deus e até amanhã.